Na hora que você vai buscar uma certificação financeira, é bem interessante na preparação dar conta dos conteúdos que são exigidos na prova. Normalmente tem um programa detalhado que orienta o que você deve estudar. E para dar conta desses conceitos é muito importante cuidar das fontes, né? Quem está te entregando essas informações. Claro, eu vou te sugerir o meu próprio curso preparatório, tanto para CPA 10, CPA 20 e CEA, porque são cursos extremamente atualizados e que te entregam tudo e somente o que você precisa estudar para sua prova. Mas além disso, é bom fazer simulados também. É bom você conseguir exercitar a movimentação, né, a extração do conhecimento que você vai adquirir estudando os conceitos, estudando o conteúdo da prova, para uma certa questão específica, para um certo, para uma certa arguição que você recebe na prova, né? Então, fazer simulados como esse que a gente vai fazer aqui no vídeo tem esse fundamento, né? Tem essa finalidade de fazer você ficar acostumado a movimentar o conhecimento que está lá na sua cabeça para uma certa questão. That's all right. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Bastos Monteiro, sou um professor de administração e de economia que nesse canal sempre traz vídeos relacionados ao mercado financeiro, empresas e gestão. No vídeo de hoje a gente vai fazer simulados da prova CPA 20, mais especificamente o capítulo 3. Esses simulados são importantes para quem estiver estudando para a prova. Você pode me ajudar a desenvolver esse canal e com isso não vai gastar nada e vai ser super fácil. Basta que você se inscreva por aqui, deixa um like nesse vídeo e também faz um comentário para mim. Essas 3 ações fazem o YouTube entender que este vídeo é interessante e acaba ranqueando melhor o conteúdo, que pode chegar a mais pessoas. Sem mais demoras, vamos direto para o simulado. Nós vamos falar do capítulo 3 e eu já começo aqui da pergunta 14, porque no card que está aqui em cima eu fiz uma live com as primeiras 13 perguntas. E agora eu vou fazer vídeos mais curtos que complementam aquele simulado que a gente vinha construindo lá. Então a gente começa na pergunta 14, que diz o seguinte: o custo médio ponderado de capital, 2 pontos. Então está dizendo que a gente quer alguma coisa sobre custo médio ponderado de capital. Muito bem, então é tanto menor quanto menor for o retorno da empresa. Essa é uma informação. É tanto menor quanto mais alavancada a empresa estiver, alternativa 2, a alternativa B, né? C é tanto menor quanto menos alavancada a empresa estiver e D é tanto menor quanto menor for o imposto de renda a pagar. O que é o custo médio ponderado de capital? Também vou deixar um card aqui porque eu tenho um vídeo aqui no canal que explica certinho, claramente, o que é o custo médio ponderado de capital, também conhecido como WACC, né? WACC. Bom, o custo médio ponderado de capital é a média, evidentemente, ponderada pela participação do capital. De qual capital? Capital de terceiros e capital dos sócios dentro de uma estrutura de financiamento dos ativos de uma companhia. Resumindo e falando em outras palavras, quanto eu precisei emprestar de terceiros, de bancos, de tomadores que compraram, credores que compraram os papéis de dívida da empresa, quanto que eu precisei emprestar deles, e quanto eu precisei de capital dos sócios para ter caixa, de caixa gerar os meus estoques, dos meus estoques gerar a margem, né, e dessa margem gerar lucro para a empresa. Então, quanto que eu precisei? Quanto que eu levantei de capital de terceiros, as dívidas, e quanto que eu levantei de capital dos sócios, capital próprio, capital de acionistas na companhia. Eu somo todos esses capitais que eu emprestei, né, e isso vai me dar o total de capital da empresa. E aí eu faço uma relação de percentual, né, uma relação de participação do capital de terceiros e do capital dos sócios. O capital de terceiros, ele é mais barato que o capital dos sócios. Por quê? Porque os terceiros recebem uma dívida, eles recebem uma... Quando alguém empresta um dinheiro para a empresa, ele tem a certeza, ou pelo menos há um compromisso, de receber o dinheiro que ele emprestou, mais um juro numa certa data. Quando alguém compra uma ação de uma empresa, não tem certeza, nem compromisso, que vai receber o que aplicou
com juro numa certa data. Não tem isso. A distribuição de lucro para os acionistas depende da operação da empresa. Isso é muito mais arriscado. E o pagamento de juros para os credores que emprestaram dinheiro para a empresa não depende da operação da empresa, é um compromisso já assumido. Então é menos arriscado emprestar dinheiro para uma empresa, é mais arriscado ser sócio da empresa. Né? Tudo bem. Então quanto mais capital, se é menos arriscado, o capital de terceiro também custa menos. Custa menos, ele é menos oneroso para a empresa, a taxa de juros é menor do que a exigida, a taxa de retorno exigida pelos acionistas para correr aquele risco. Então, quando eu coloco capital de terceiros na estrutura de financiamento do ativo, o que eu tenho é um custo menor de financiamento da empresa. Quanto mais capital de terceiro, menor vai ser o custo total. Por quê? Porque mais capital vai participar daquela média que a gente vai fazer do capital da empresa, né? Tudo bem? Do capital que foi necessário para a operação da empresa. Então, quanto mais capital de terceiro, mais a empresa tem um custo menor, um custo de capital total menor. Quanto mais capital de terceiros, mais a empresa trabalha com dinheiro que não é dos sócios. É com dinheiro de outras partes. A gente vai falar que mais alavancada a empresa está. Então até já demos a resposta aqui, né? Então é tanto menor, o custo médio ponderado de capital é tanto menor quanto menor for o retorno da empresa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O custo médio ponderado de capital vai ser menor quanto mais tiver capital de terceiros na estrutura de financiamento do ativo. E o custo médio ponderado de capital vai ser maior quanto menos terceiros estiverem na estrutura de financiamento do ativo, né? Tudo bem. Então, é tanto menor quanto mais alavancada a empresa estiver. É tanto menor quanto mais alavancada significa mais capital de terceiros, de outras pessoas que não são os sócios, estão incluídos lá na estrutura de financiamento do ativo. Maravilha, já temos aqui a nossa resposta, é a alternativa B, né? E C é tanto menor quanto menos alavancada a empresa estiver, é falso, né? Porque se a empresa tiver menos alavancada, significa que ela tem mais capital dos sócios, e se ela tem mais capital dos sócios, significa que o custo médio ponderado de capital é mais alto, porque os sócios, para colocarem dinheiro na empresa, exigem uma taxa de retorno maior. Então, o custo do capital empregado ali para financiar o ativo da empresa é muito maior. E é tanto menor quanto menor for o imposto de renda a pagar. Também, né, você vai ver o seguinte, quanto maior for o imposto de renda a pagar, menor vai ser o custo médio ponderado de capital, né, porque você... E depende, né, e não em todos os cenários. Se você tiver... dinheiro de terceiros, se você tiver capital de terceiros financiando o ativo, você vai precisar pagar mais juros, e quando você paga mais juros, você paga menos imposto, então você libera mais dinheiro para os acionistas, digamos assim. Então essa 3 aqui aponta para um fator importante no custo médio ponderado de capital, que é o imposto de renda, mas de uma maneira torta. De novo, vou recomendar para você o meu curso preparatório para CPA 20, está disponível, são centenas de alunos que já participaram desse curso, são centenas de alunos que avaliaram muito bem o curso é super atualizado, vale a pena para você dar conta, né, para você ficar mais à vontade ainda com essas explicações que a gente está te dando por aqui. 15. A partir do histórico de rentabilidade de um ativo, não está aparecendo aí, mas deixa eu até aproveitar aqui, quem sabe faz ao vivo, como diria Faustão, né? Vamos pegar aqui, ó, opa, é porque a minha imagem ficou aparecendo bem na frente, pronto, já não está mais aparecendo, né? Então, a partir do histórico de rentabilidade de um ativo, obtém-se a volatilidade e o risco do ativo, é isso que a gente obtém, o retorno esperado do ativo, o seu grau de alavancagem ou a taxa interna de retorno. Bom, o histórico de rentabilidade do ativo significa o quê? O que especificamente está se pedindo aqui? Um ativo... Todos os dias pense numa ação. Todos os dias essa ação tem um preço praticado na bolsa de valor. Se você compra num dia e vende no outro, de um dia para o outro o preço pode ter oscilado. Então, há aí uma ideia de rentabilidade, que pode ser positiva, pode ser negativa, mas é uma rentabilidade. Se você vai mensurando todos os retornos
que este ativo pode dar, ou seja, a diferença de preços entre os dias de uma ação, se você vai mensurando, o que você vai conseguir? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma caneta aqui, ó. Caneta, né? Então imagine que, vamos fazer aqui um cenário, vou fazer com uns pontinhos. Esse é um dia, é o preço do ativo, vamos fazer assim, né? Isso aqui é o eixo do preço, né? O eixo o Y aqui é do preço e vamos fazer o eixo X aqui sendo do tempo, né? Imagine que eu estou escrevendo com o meu mouse, não é lá a melhor coisa. Mas esse aqui é o preço do ativo, ele está subindo. Aí no outro dia o preço do ativo começou a cair. Aí ele começou a subir mais, aí ele deu uma baleadinha e começou a subir. E assim a gente pode ir fazendo um certo gráfico aqui para o ativo. Como? Né? Pegando a diferença dos preços cada um dos dias e vendo essa diferença desses preços, qual é a variação que teve, né? Quanto variou, quanto para cima e quanto para baixo foi o retorno que um ativo teve. Então, a primeira frase a gente interpreta assim: a partir do histórico de rentabilidade. Que histórico de rentabilidade que eu estou falando? Desses preços diários que vão se ajustando e eu vou conferindo qual foi o delta, né? Qual foi a diferença do preço de hoje para o preço de ontem, para o preço de amanhã para o preço de hoje, para o preço depois de amanhã para o preço de amanhã e assim sucessivamente. Eu vou vendo a diferencinha, né? Tudo bem. Então, a partir desse histórico de rentabilidade, o que a gente tem? Já posso até te dizer, né? Já tá até apresentado aqui. O que eu tenho é a volatilidade e o risco do ativo. Então, quanto mais oscilar esse retorno, esses retornos do ativo, né? Quanto mais oscilar o incremento de preço, dado que o incremento de preço é um ganho de capital, né? Um outro conceito importante que está embutido aqui. Então, quanto mais você tiver variação nessa rentabilidade, mais você percebe que o ativo é volátil e a volatilidade, essa inconstância, né, essa oscilação, quanto mais abrupta for, mais vai aumentar o desvio padrão desses retornos e quanto mais aumentar o desvio padrão desses retornos, mais dificuldade a gente vai ter para enquadrar um certo intervalo de confiança ou mais largo, né, será o intervalo de preços que a gente vai precisar dizer para um certo retorno de um ativo, né, o intervalo de confiança vai ficar imenso. Então tudo isso está incluído aqui nessa questão, né? Volatilidade e risco do ativo. Eu preciso, a partir das informações de histórico de rentabilidade, eu encontro isso porque é a partir da volatilidade que eu meço variância, a partir da variância desvio padrão, a partir do desvio padrão intervalo de confiança e quanto maior for a volatilidade, maior o intervalo de confiança, então maior o risco. Eu sei que para eu colocar dinheiro naquele ativo, eu tenho que exigir uma taxa de retorno maior, né? Tudo bem? Beleza? Então aqui a gente já deu para você aqui uma visão muito clara, né? Mas vamos ver o restante aqui. O retorno esperado do ativo, né? O retorno esperado do ativo é visto a partir do histórico de rentabilidade. O retorno esperado do ativo tem a ver com o retorno esperado do mercado, se a gente for usar um modelo de precificação, por exemplo, tem a ver com o retorno do mercado, quanto que você espera para o mercado de maneira geral e quanto você tem de risco do ativo comparado com a carteira de mercado, né? Então até uso o histórico de rentabilidade, mas não é isso exatamente, né? Não é assim, eu olho o histórico de rentabilidade e já vejo o retorno esperado do ativo. Não é isso, né? Eu não consigo, com o que já passou, olhar para o futuro, né? Essa é até uma frase também de prova. Retornos passados não significam retornos futuros, né? Não é porque subiu que vai subir, não é porque caiu que vai cair, né? Você só tem ali uma indicação de volatilidade. Então, a alternativa 3, a alternativa B aqui, né, o retorno esperado, ela é falsa, né? Porque rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura e mesmo que eu use o histórico de rentabilidade para fazer precificação do ativo, eu vou precisar de outras coisas, né? Eu vou precisar comparar com o risco de mercado, com o retorno de mercado, vou precisar ver qual é o retorno de mercado por um certo período. Então, aqui não é esse caso. O seu grau de alavancagem, a partir do histórico de rentabilidade, a gente tem o grau de alavancagem,
O grau de alavancagem a gente vai olhar, como vimos na questão 14, agora há pouquinho, né? A gente vai olhar com quanto capital de terceiros participa da estrutura de financiamento do ativo. Quanto mais capital de terceiros, mais a empresa está alavancada. Então, o histórico de rentabilidade não tem nada a ver com isso, né? A letra C está totalmente fora. E a taxa interna de retorno também não é verdade. A taxa interna de retorno vai ser uma taxa que nós vamos observar ou nós vamos esperar para um certo investimento incluída, né, nos fluxos de caixa que vão ser produzidos com aquele investimento. Então, sem chance nenhuma de ser a letra D. Muito bem, então é isso, chegamos aqui ao final dessas duas questões. Eu vou fazer outros simulados com capítulo 4, capítulo 5, 6 e 7. Então reforço novamente a solicitação, se inscreva aqui nesse canal, deixa uma curtida nesse vídeo, comenta aqui embaixo para a gente ranquear melhor este vídeo aqui, tá bom? Tudo de bom, um grande abraço, a gente se vê até a próxima. Tchau!